Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de cidadania. Nas aulas de cidadania, nós sempre trabalhamos a liderança através do líder em mim. Nós vamos utilizar o nosso livro. Você pode pegar ele agora, se você não estiver com ele no momento, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição número 7, que é sendo uma pessoa de transição. Esse assunto faz parte do hábito 1, que é seja proativo. O que nós vamos aprender hoje? O que significa ser uma pessoa de transição, como ser uma pessoa de transição mostra proatividade, e vamos conhecer um pouco sobre Nelson Mandela e comentar que ele foi um exemplo de pessoa de transição. Vamos relembrar alguns pontos importantes para poder a gente compreender o que significa ser uma pessoa de transição. Nós já aprendemos em relação ao hábito 1, seja responsável. Nós precisamos nos posicionar, termos atitudes responsáveis, de procurar fazer o nosso melhor, celebrar quando as coisas dão certo, das coisas que nós planejamos, e quando não dá certo, não culpar os outros, mas assumir a responsabilidade e tentar fazer melhor. Nós já aprendemos também na aula passada sobre uma linguagem proativa. As pessoas que são proativas, elas também precisam ter uma linguagem proativa, elas precisam refletir através do que elas falam e não ser reativa, e sim proativa. E hoje nós vamos falar sobre ser uma pessoa de transição. E o que é que vocês compreendem pela palavra transição? O que vocês compreendem nessa palavra? Porque quando eu falo transição, na minha cabeça vem uma mudança, uma troca, uma substituição. Algo foi mudado, é uma transição. Então, ser uma pessoa de transição, será que quer dizer alguma coisa relacionada à troca, à mudança? Não é? Vamos ver a definição que diz aqui. Uma pessoa de transição troca realmente os comportamentos que são reativos, não saudáveis e prejudiciais, por comportamentos que são proativos, prestativos e eficazes. Gente, muito simples. A pessoa de transição, ela faz uma troca de comportamento. Ao invés dela agir de maneira reativa, com comportamentos não saudáveis e que são prejudiciais, né, logicamente, ela troca, ela substitui esse comportamento por comportamentos que são proativos, que são prestativos e que são eficazes. E essa troca que ela faz não é somente do comportamento dela, mas sim, vamos dizer, de coisas que aconteçam em relação a ela, a essa pessoa, e essa pessoa vai agir de maneira proativa, prestativa e eficaz. Ela vai estar sendo uma pessoa de transição. Ela teria, vamos dizer assim, motivos para agir dessa maneira aqui, reativa, não saudável, prejudiciais, mas ela faz uma escolha e ela escolhe trocar este comportamento por esse outro comportamento. Vamos ver alguns exemplos para que isso fique mais claro ainda, tá bom? Vamos pensar um pouco em situações do nosso dia a dia. Alguém fez um comentário maldoso sobre você. E aí? É fácil uma situação como essa? É bom ouvir um comentário maldoso a nosso respeito? Claro que não, não é, gente? Mas a pessoa de transição, ela vai trocar um comportamento que nessa situação ela teria um comportamento reativo, um comportamento que não seria saudável, até mesmo por situações agressivas e tudo mais, mas essa pessoa faz uma escolha de não agir dessa maneira e agir com proatividade. E isso faz com que ela seja uma pessoa de transição, certo? Outra situação, pessoas ao nosso redor estão sendo negativas ou maldosas. As pessoas negativas podem ser aquelas pessoas com aquele vocabulário, aquela linguagem reativa, por exemplo, de falar que não vai fazer, ou que não sabe fazer, que cansou, que não vai tentar. Por exemplo, não é legal estar perto de pessoas que só agem dessa maneira, porque nós aprendemos que o nosso comportamento interfere diretamente no nosso relacionamento com as pessoas. Então, as pessoas com atitudes dessa não são tão atrativas para as pessoas quererem ficar perto, por exemplo, mas ou então também podem comportamentos maldosos.
ou com a gente ou com pessoas que a gente conhece, ao invés, a pessoa que ela tem, que é uma pessoa de transição, você pode escolher não deixar comportamentos negativos fazer você também ter comportamentos negativos. Gente, é uma questão de escolha. E diz aqui, não devemos repetir um comportamento maldoso, pagando o mal com o mal. Sabe um ditado muito conhecido que é não devemos pagar com a mesma moeda? Porque isso nada nos ensina. O que nos ensina mesmo é quando a gente tem, vamos dizer assim, motivos para agir de maneira negativa ou maldosa, porque alguém também fez isso com a gente, mas a gente escolhe agir de forma positiva, de forma proativa. Isso tudo faz parte de uma escolha. E diz aqui também, sendo uma pessoa de transição, você transforma coisas negativas que acontecem com você em coisas positivas. Sim, não é fácil você sempre agir dessa maneira, mas se você colocar dentro da sua cabeça o intuito, sempre o propósito de você colocar em prática o que você aprende, você vai conseguir. E você vai, se você já não se você já não tem essas atitudes, você vai passar a ter, porque isso vem com o hábito, isso vem com as práticas do dia a dia. Então vamos adiante, que nós temos mais definições sobre uma pessoa de transição, que é uma pessoa exemplar. Gente, lembra que eu falei em outra aula sobre ser um exemplo? Ser uma pessoa exemplar é aquela pessoa em que os outros admiram, em que as pessoas podem olhar e dizer que comportamento legal, ou que jeito legal de ser, também posso agir dessa maneira. A gente deve sim imitar o que é bom, copiar o que é bom. Não a gente querer ser totalmente igual a outra pessoa, mas quando um comportamento, quando uma coisa na outra pessoa for boa, por que não você tomar aquela atitude também para a nossa vida, para o nosso comportamento, não é? Então, a pessoa de transição é uma pessoa exemplar, pois ela tem comportamentos positivos e passa hábitos saudáveis, hábitos eficazes. E esses hábitos eficazes que essa pessoa tem fortalecem e constroem os outros de maneira positiva. Um comportamento bom influencia outros comportamentos bons. E, ao contrário, também acontece, vice-versa. Se um comportamento ruim, ele interfere em outro comportamento ruim. Como assim? Vamos falar coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, um hábito ruim seria você não dormir o suficiente. Isso vai te trazer problemas, inclusive de saúde. Digamos que você precisa acordar cedo e você vai ter que dormir cedo, não é isso? Porque você precisa ter horas de sono para que você acorde com o seu corpo descansado, sua cabecinha descansada, para que você, por exemplo, na escola tenha uma boa memória, tenha disposição, esteja com energia, por exemplo. Mas se você precisa acordar cedo, sempre você dorme tarde, aí vai ser um problema para você, esse comportamento ruim. Esse hábito ruim, ele vai influenciar no seu dia a dia, porque você vai estar na escola mais sonolento, menos disposto, até às vezes com o tempo. A falta de descanso para a nossa cabeça afeta até a nossa memória. Então, isso faz parte de tudo que a gente faz. Comportamento ruim influencia comportamentos ruins e comportamentos bons também influencia os comportamentos bons. Vai ser uma sequência de coisas boas que vão acontecer. Quando um hábito é bom, os outros também tendem a ser dessa maneira, porque diz aqui, fortalece e constrói os outros de maneira positiva. E também, como está falando aqui em exemplar, quando nós temos bons comportamentos, nós somos um exemplo para outras pessoas. Não é verdade? Você já se depararam com situações em que as pessoas compararam, não para ficar comparando quem é melhor, quem é pior, tá, gente? Não é nesse sentido, mas é no sentido de dizer assim, essa pessoa é mais disposta, ela organiza o seu tempo, dorme mais cedo, dorme o suficiente, está disposta no outro dia, essa pessoa aproveita o tempo dela de maneira positiva, aproveita o dia para estudar, para brincar, para conversar, para descansar. Entende o que eu estou falando? Comportamentos exemplares, hábitos exemplares influenciam as outras pessoas que estão ao nosso redor e faz muito bem para a gente, não é?
Então vamos ler hoje, porque nós vamos hoje ler a página 20. Acompanha comigo a leitura da página 20. Está falando sobre um texto, a história de um grande líder. Não sei se pela imagem, pelo nome vocês já identificaram. É sobre Nelson Mandela. Ele é considerado uma pessoa de transição. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, Nelson Mandela, através de um filme, de uma reportagem, dos seus pais, de uma lição da escola. Se vocês não ouviram falar, agora vocês vão ouvir um pouquinho sobre ele, certo? Então vamos lá. Diz aqui no começo, Nelson Mandela cresceu na África do Sul. Por isso que tem essa bandeira aqui, tá bom, gente? É a bandeira da África do Sul. Nessa época em que ele nasceu e que ele cresceu na África do Sul, era uma época em que os cidadãos africanos, eles não eram tratados dignamente, não eram tratados com respeito e com igualdade, qual todos mereciam. Por isso, ele protestou contra as ações do seu governo. Vamos refletir um pouquinho só sobre esse trecho daqui. Talvez muitas pessoas também tinham esse pensamento, que ele não aceitava, não concordava com as atitudes, com a maneira como eles eram tratados. Mas o Nelson Mandela, ele se destacou nesse sentido porque ele apenas não discordou, apenas ele não gostava daquela atitude. Ele protestou, ele fez algo em relação àquilo que estava acontecendo. Então, o que a gente identifica aí nesse comportamento dele? Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa ação dele aí, tá bom? E seguindo com o texto. Em vez de escutá-lo, seu país o colocou em uma prisão. No caso, seu país se refere aí aos governantes daquela época. Não quiseram ouvir o Nelson Mandela e prenderam ele. E diz aqui que ele ficou preso durante 27 anos, gente. Muitas pessoas pensaram que ele ficaria bravo, buscaria vingança quando ele saísse da prisão. Pelo contrário, ele escolheu buscar mudança pelo caminho da paz. Quando ele saiu da prisão, ele procurou não se vingar, como o texto diz, mas sim ele procurou proferir palavras de paz, continuar com os ideais que ele tinha desde o início, e isso fez uma mudança. O comportamento dele foi exemplar, a ponto de as pessoas ficarem tão impressionadas com a bonita atitude dele, que começaram a escutá-lo. Gente, ele chamou a atenção das pessoas por atitudes boas que ele teve, por comportamento exemplar, comportamento proativo, positivo, atitudes eficazes e prestativas. Ao invés de ele se vingar, ele procurou falar o que ele achava, colocar as ideias dele para as pessoas, mas seguindo sempre com um discurso trazendo paz e não violência ou vingança, que muita gente esperava que ele fosse agir assim. Agindo dessa forma, ele começou a mobilizar as pessoas, talvez até as que nem concordavam com ele, porque passaram a ouvi-lo, e dessa questão de passar a ouvi-lo, fizeram dele o presidente do país. Ele se tornou o presidente da África do Sul. Mandela foi um grande líder, inspirou muitas pessoas. Com certeza, ele inspirou as pessoas de seu país. O exemplo dele inspirou outros líderes de outros países. Inspira a mim, que estou aprendendo um pouco sobre ele, inspira a vocês que também estão aprendendo sobre ele, sobre uma pessoa que é líder, que é proativa, que é uma pessoa de transição. Ele escolheu agir da maneira correta, agir de maneira positiva e não agir de maneira reativa, que era até o que as outras pessoas esperavam dele. Então, o que lição nós podemos tirar? O exemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela é um grande exemplo de pessoa de transição. Seu comportamento ajudou a mudar a África do Sul para melhor. As atitudes dele não mudaram somente a ele, e sim influenciou na vida das outras pessoas, porque enquanto presidente desse país, ele pôde sim colocar aquele ideal em que ele pensava desde o início, das pessoas serem tratadas com dignidade, com justiça, com igualdade, não é? As pessoas sendo todas tratadas assim. Como é que Nelson Mandela mostrou proatividade?
E aí? A gente já entendeu que ele foi uma pessoa de transição, foi um líder exemplar. Mas como é que a gente pode, em que exemplo aqui desse texto, nós podemos refletir sobre ele ser uma pessoa proativa nessa atitude que ele teve? O que será? Falei desde o começo, aqui no primeiro parágrafo, que ele teve uma atitude, que foi a atitude dele não concordar com o que estava acontecendo e ele protestar contra aquilo. Ele teve uma iniciativa e isso demonstra que ele é proativo. Então, vamos passar adiante para a página 21. O livro de vocês diz assim: que bonita a atitude de Nelson Mandela, não é mesmo? Ele substituiu algo que fizeram de mal para ele por algo bom para muitos. Ele foi uma pessoa de transição. E a pessoa de transição troca o comportamento prejudicial dos outros por um comportamento útil e bom. Gente, não é somente o comportamento dele. Antes eu era uma pessoa reativa, que não tinha hábitos saudáveis, hábitos bons, e agora eu sou uma pessoa proativa, com bons hábitos, bons comportamentos. Sim, começa em nós, não é? Mas acontece aqui que a pessoa de transição, ela também faz isso com o comportamento dos outros. Peraí. Não é que você vai mudar o comportamento do outro, é que você vai decidir agir diferente daquilo que o outro faz com você, certo? Lembra daquela coisa que a gente já comentou sobre o círculo de controle? O que está no meio desse círculo são as nossas atitudes, nossos comportamentos, inclusive coisas em que nós podemos mudar, podemos interferir. E o que está fora desse círculo de controle o nome já diz, está fora do meu controle. São as atitudes de outras pessoas, por exemplo. Eu posso influenciar, sim, no que você faz. No momento em que eu estou aqui conversando com vocês sobre esses assuntos relacionados ao nosso comportamento, eu estou, de certa maneira, te influenciando, não é verdade? Mas eu posso agir no seu lugar, eu posso agir por você, eu não posso. Porque aí as atitudes, as ações são suas. Eu posso interferir, mas eu não posso controlar isso. Entendem, pessoal? Então, aqui, continuando, é alguém que dá exemplos de hábitos prestativos que fortalecem os outros. Primeiro quesito: complete as frases com as palavras adequadas de acordo com o texto que nós lemos agora. Diz assim: Nelson Mandela foi uma pessoa de transição porque não buscou a vingança, mas o caminho da... E temos aqui, ó, 3 quadrinhos, tá bom? Tá lá no texto. Mandela foi um grande, diz aqui, ó, com 5 quadrinhos. Ele inspirou muitas pessoas no mundo todo. Assim como Nelson Mandela, todos nós podemos ser pessoas de transição. Começa com converse com seus colegas, com o professor, professora, sobre como não podemos fazer isso, como é que nós podemos fazer isso, e é justamente o que a gente está fazendo agora. Como é que a gente pode ter uma atitude, um comportamento de uma pessoa de transição? Como é que a gente pode fazer isso? É você controlando suas atitudes, pensando, parando para pensar antes de agir e colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo ao passar do tempo. No segundo quesito diz, no quadro abaixo, nas linhas abaixo, porque aqui é um quadrinho, sabe? Porque aqui na imagem não dá para ver. Escreva com suas próprias palavras o que você entendeu por ser uma pessoa proativa. Gente, aí diz, é com suas palavras, você não precisa copiar exatamente o que eu falei, ou copiar isso aqui, ó. Aí não é as suas palavras, para você colocar o que você entendeu sobre ser uma pessoa de transição. E no terceiro quesito, escreva como você pode ser uma pessoa de transição na sua escola. Dê um exemplo de uma situação em que você poderia ser uma pessoa de transição, certo? Então façam isso, pode pausar o vídeo agora, super fácil responder isso aqui. E depois que você terminar de responder, você coloca o play do vídeo novamente e a gente vai conversar um pouco sobre o que talvez você tenha respondido aí, tá bom? Pronto. Vamos lá para discutir um pouco sobre o que vocês possivelmente podem ter respondido. Aqui é exatamente o que eu vou dizer, que é: Nelson Mandela foi uma pessoa de transição porque não buscou a vingança, mas o caminho da
Paz. Aqui, gente, 3 letras, P-A-Z. Mandela foi um grande líder. 5 letras exatas, tá vendo? Ele inspirou muitas pessoas no mundo todo. Se você respondeu assim, está correto. Já o segundo e o terceiro, eu não tenho como corrigir o que você escreveu. Não tem uma resposta igual para dar a vocês. Mas, como diz aqui, é com as palavras de vocês. Se vocês colocaram que uma pessoa de transição é uma pessoa que ela substitui comportamentos ruins por comportamentos bons, tá certo. Ela troca comportamentos reativos, não saudáveis, prejudiciais, por comportamentos que são proativos, comportamento eficaz. Se você fez isso, também tá certo. Mas é com as palavras de vocês, tá bom? Se você também colocou que as pessoas que têm uma pessoa de transição, ela escolhe agir de maneira correta, não sendo influenciada por pessoas reativas, mas ela é uma pessoa exemplar, ela troca comportamentos ruins por comportamentos bons, também tá certinho, tá, gente? Terceiro quesito, como é que você pode ser uma pessoa de transição na sua escola? Na escola acontecem diversas situações em que a gente pode sim exercitar o que a gente sabe sobre o líder em mim. É o lugar ideal, é o lugar onde a gente sempre está falando sobre as coisas relacionadas ao líder em mim. Se alguém chegar para você, por exemplo, com comportamentos negativos, reativos, você pode não repetir o que essa pessoa está dizendo, até mesmo com raiva dela, por exemplo, mas você pode dizer para essa pessoa que o comportamento dela não tá bom. Por exemplo, não é você mandar a pessoa agir como você quer, não. Tá bom, gente? Isso não é nem o seu papel. Você, por exemplo, digamos que a pessoa tem uma atitude reativa. Eu não vou fazer essa atividade, eu não quero fazer, não vou tentar, já tentei, não consegui. Mas como é que você pode influenciar? Como é que você pode ter uma atitude proativa? Não, tenta de novo. Eu também tive dificuldade, eu posso te ajudar se você quiser. Ou então pergunta à professora como é que faz, ela vai te ajudar. E assim, olha, você está falando palavras que está incentivando. Você está tendo uma iniciativa com essa pessoa, você está sendo uma pessoa de transição. Você está escolhendo não simplesmente ignorar essa pessoa ou reclamar dela. Você está escolhendo falar alguma coisa para que você ajude essa pessoa. Pode ser um exemplo também. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, bastante isso, não é? Mas se você colocou no momento de brincadeira, no momento de fazer atividade em grupo, uma pessoa agindo de um jeito, você agindo de outra maneira, sendo uma pessoa de transição, também está certo. Isso aqui, gente, é uma resposta pessoal. Eu apenas estou relembrando para vocês situações que acontecem no nosso dia a dia na escola, entendeu? Então vamos lá seguir adiante, que nós temos... de olho no link, eu coloquei aqui 2 links para vocês como atividade sugerida. Nesses links aqui são os 2 relacionados a um personagem da novela As Aventuras de Poliana, que eu já tinha falado na aula anterior. Essa personagem, ela tem uma brincadeira que é um comportamento de vida, né? Que se chama jogar o jogo do contente. É o jogo do contente. Essa menina, essa personagem, ela aprendeu isso com os pais dela quando ela era pequena, a tirar sempre algo positivo de coisas negativas que acontecem. Acontecem coisas ruins, mas o que eu posso tirar de aprendizado disso que aconteceu? Qual é a lição que eu posso ter diante disso? Eles ensinaram isso para ela quando ela era pequena. E aí ela cresceu sabendo dessas situações e ela age da maneira como os pais ensinaram, e até ela influencia várias outras pessoas com isso. Nesse segundo vídeo, ela já está num momento bem triste, e um senhor, ele começa a aconselhar, conversar com ela, e aí ela lembra disso que ela aprendeu quando era pequena. E aí ela começa nesse vídeo ter várias atitudes proativa, atitude de pessoa de transição. Por exemplo, acontecer uma coisa ruim, o bolo que a moça faz, ele quebra, aí elas juntam tudo, faz um recheio, faz uma cobertura e o bolo fica lindo. Ou seja, ao invés da pessoa ficar triste, chateada pelo que aconteceu de ruim, ela tirou algo de bom daquilo e conseguiu resolver a situação.
Aí a moça lava a roupa e acaba manchando as roupas tudo. Aí ela faz lá como se fosse assim, vamos inventar moda, vamos ficar com a roupa manchada, entendeu? Então é um vídeo, não é um capítulo da novela não, é apenas um vídeo, um trecho, em que tem um pouco a ver com essas coisas que estávamos falando hoje. Então pode clicar aqui com o botão direito, em cima mesmo, e vai aparecer umas opções, você colocar em abrir hiperlink e vai te direcionar à página do YouTube que está esses vídeos aqui, tá bom, gente? São exemplos bem legais para a gente ver um pouco, visualizar. Eu não vou colocar esse vídeo aqui para vocês por conta de direitos autorais no YouTube e tudo mais, mas aqui está o link para vocês clicarem, ser direcionados para esses vídeos, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido e comecem a colocar em prática. Conversem aí com seus familiares, explique o que você aprendeu, comece a colocar em prática. Não adianta você estudar e você não vivenciar aquilo que você está aprendendo. Não vai adiantar, tá bom? Mas aí por hoje é só. Aproveite o dia de vocês, estudem bastante. Até a próxima aula, onde nós vamos poder discutir, falar um pouco desse assunto e de outros também, de acordo com as nossas lições do Líder em Mim. E beijos da tia Angélica.